O assunto hoje vai ser bem interessante. Vamos falar sobre os reinos, sobre a criação e os seus reinos. Mas antes, procure um lugarzinho, vamos nos sintonizar, reduzir a nossa vibração no sentido de agitação mental. Vamos procurando um lugarzinho. Dê o tempo a você mesmo. Respire fundo. Vamos para a nossa harmonização. Vamos estar aqui e agora. Permita-se. Feche os olhos. Sinta o seu corpo. Chegou a hora de estar consigo mesmo. Volte sua atenção para os pés e relaxe. Para suas pernas, relaxe. O joelho direito, joelho esquerdo, relaxe. As suas coxas, relaxe. Baixe o ventre, relaxe. Toda a região abdominal, relaxe. O seu tórax, ombros, costas, relaxe. Seus braços, relaxe. Pescoço, cabeça, relaxe. Procure não se mexer. Mantenha sua atenção à minha voz. Você agora está caminhando, descalço, num dia muito bonito. Poucas nuvens no céu, andando sobre uma grama, árvores, canto dos pássaros. Você está caminhando em direção à clareira. É uma clareira que está logo à sua frente. Observe a vegetação ao seu redor. Algumas borboletas. Continue indo para o centro desta clareira. Note que lá tem um lugarzinho à sua espera. À
medida que você vai se aproximando, você já percebeu que lá na frente há uma praia. E as ondas quebrando criam um ambiente bem harmonioso. Terra, água, o ar. E o fogo vindo do céu, do nosso sol, trazendo mais luz em nossa vida. Sente, fique à vontade. Observe seus pensamentos. Não precisa impedir, apenas observe. Deixe que ele flua. Imagine que eles vão enchendo um balão. E você solta esse balão com esses pensamentos. Novos pensamentos surgindo. Volte a encher os balões. Não se prenda a um pensamento. Se ele aparece, deixe ele partir. Atenção à sua voz, ao som. Atenção à sua respiração. Relaxe. À medida que você vai deixando os pensamentos fluírem, cada vez menos pensamentos venham na sua mente. E aí, o espaço entre um pensamento e outro vai aumentando. Fique aí. Lentamente, você se levanta e começa a fazer o caminho de volta. Vamos retornando.
pela clareira e atrás vai ficando a nossa praia, que você pode visitar quantas vezes desejar. E assim seguimos. Voltamos a sentir a grama sob os nossos pés. Retornando para a mata. Vamos voltando. Começa a sentir seus pés, suas mãos. Faça uma respiração profunda. Bem-vindo de volta, bem-vindo ao encontro consigo mesmo. Vamos seguir a nossa jornada. Hoje eu vou dividir com vocês um conhecimento que me lembro muito bem que quando tive acesso a essas informações, eu me encantei. Espero que vocês também se encantem. Vou falar sobre os 3 reinos que o nosso grande Pai criou. Mas antes, preciso voltar um pouquinho na história. Lá no princípio. Eu vou tomar emprestado algumas palavras do autor deste livro, A História da Criação, do Dr. Joshua David Stone. O autor, Dr. Joshua David Stone, já partiu. Não faz muito tempo assim, mas deixou um legado fantástico, obras fantásticas, onde a maioria de suas obras estão sendo comercializadas pela editora Pensamento. Um grande mestre que esteve entre nós, um norte-americano, e dividiu com a gente novas informações, bem atualizadas. E o que ele fala? Que no princípio havia uma fonte de luz, a presença única chamada Deus. Deus, em sua grande alegria e amor, teve o desejo de criar, de expressar a si mesmo. A partir desse estado indiferenciado, Deus criou sóis, luas, galáxias e universos. Ele gostou do que tinha criado. Mas faltava uma coisa: companhia. Deus quis criar seres conscientes com quem pudesse compartilhar a sua alegria de criar. Da infinidade de Deus vieram trilhões de centelhas de luz feitas à sua imagem. Abrir um parênteses aqui. Centelhas de luz feitos à sua imagem. Essas centelhas de luz que nós somos, ela não é uma obra fora de Deus. É parte dele. Somos parte de Deus. Todos, sem exceção. E tudo ao nosso redor.
Claro que a potência de Deus está mais presente no homem e na mulher do que nos animais, e os animais em relação aos vegetais, os minerais, mas Deus está em tudo. E o homem, em sua potência, pode ir muito, muito além do que ele possa imaginar. Essas centelhas de luz, feitas à imagem de Deus, elas têm potências diferenciadas. Vamos ver aqui. Primeiramente, Deus cria as mônadas cósmicas. Esse é o nome, mônadas cósmicas, que poderiam chamar de células de Deus. Cada uma dessas 12 células de Deus, ou mônadas cósmicas, contém infinitas mônadas, ou poderosa presença Eu Sou. Essas mônadas, ou poderosas presenças Eu Sou, penetram na criação, e cada uma cria 12 super-almas, ou eus superiores. Cada uma dessas super-almas, ou eus superiores, criam então 12 almas, que são aquilo que somos. Cada um de nós é uma alma que encarnou vinda da super-alma. Portanto, meus amigos, Deus divide a sua consciência para criar a célula divina, ou a mônada cósmica, que divide a sua consciência para criar infinitas mônadas individualizadas, que dividem a sua consciência para criar cada uma 12 almas, 12 super-almas, que se dividem e criam cada uma 12 almas, que encarnam em diferentes planetas e diferentes dimensões para o desenvolvimento da super-alma, que está evoluindo para o desenvolvimento da mônada, que está evoluindo para o desenvolvimento dos módulos de mônadas, que estão evoluindo para o desenvolvimento da mônada cósmica, ou células divinas, que estão evoluindo para a ascensão de Deus. Todos nós somos o Eu eterno, ou encarnações de Deus, ou aspectos da consciência de Deus, sendo inspirados de volta para Deus. É tudo um jogo, o jogo de Deus. Não há indivíduos separados. Somos todos diferentes tipos de flores no jardim de Deus. No entanto, há 3 linhagens de flores: dos mestres ascensionados, dos anjos e dos Elohims. E aqui eu chego ao nosso tema, ao ensinamento de hoje, que são os 3 reinos. Então, meus amigos, meus irmãos, temos a ideia de que as coisas que surgiram assim, de repente, ou que surgiram sem construtores. Quando eu falo assim, é como temos a ideia de que só teve um Criador. Na realidade, sim. Mas ele se dividiu, que depois se dividiu, e se dividiu outra vez, e mais uma vez. E esses seres têm várias
atribuições. Existem os operários, os servidores, e existem os supervisores, os diretores, como uma hierarquia. E essa hierarquia ocorre nos 3 reinos. O reino elemental, que já vou falar, o angélico e o reino humano. Esses 3 reinos, eles coexistem desde o início da criação, cada um com um propósito. Vamos lá. O reino elemental é composto por seres elementais, que são espíritos da natureza. Eles são geralmente considerados os seres menos evoluídos dos 3 reinos, mas se menos entre aspas. Os elementais são frequentemente associados aos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Eles podem ser encontrados em todos os lugares da natureza, incluindo florestas, montanhas, rios e oceanos. Esses seres elementais, dentro do nosso folclore, já ouviram falar em Saci Pererê? Quem não conhece essa história ou essa lenda? Isso é mais verdade do que a gente imagina. Muita lenda, muitas lendas, não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar do planeta. Na realidade, é uma forma encontrada para contar uma verdade. Me lembro que num retiro budista ao qual participei, tinha um monge tibetano. Ele não falava, claro, o português, e estava com um lama, um professor budista, e que era responsável por esse local de retiro em meio à natureza, lá em Cotia. E eu dei uma carona para ele, né? Para ele junto com um grupo. E nós estávamos indo para um outro local. E naquele momento, o professor lembrou algo que ele falou para ele, né? Porque foi num deslocamento assim que esse monge tibetano disse que mais ou menos assim, que o elemental, existia um elemental, um ser, né, da natureza, que é muito interessante deste país, que ele viu. E ele falou que a cabeça desse ser elemental era um pouco achatada em cima e avermelhada, com a pele escura. E foi quando a gente eles fizeram a associação que a gente chama de Saci Pererê. E ele falou que é bem diferente esses seres do que existe na região onde ele mora, no Tibete. Mas isso não é muito, vamos dizer assim, é muito pequeno em termos de variedades de formas que o reino elemental tem. Creio que o reino elemental é o que mais tem variedades em termos de forma. Numa outra oportunidade, vou dividir com vocês, estava fazendo um passeio numa caverna, e estava com a minha amiga, a Socorro Viana, que por sinal, esse material aqui, uma parte dele também é dela. E ao entrarmos nessa caverna, ela segurou a minha mão, e eu olhei para ela e perguntei o que se tinha acontecido, alguma coisa. Ela falou, é que eu estou vendo, logo na boca da caverna, eu estou ouvindo um som que vem de lá, seres que estão querendo falar comigo. E eu já a conhecia e sei do grau de mediunidade, de abertura que ela tem em contato com esses seres, principalmente, né, os seres da natureza. E quando, à medida que a gente se aproximava, ela ficou mais apreensiva, e quando entramos, logo no início, ainda tinha claridade, né, porque no início da boca da caverna ainda tinha, não era uma gruta, era uma caverna mesmo, que nós iríamos fazer uma travessia pequena, bastante seguro, na região, nessa região, aqui mesmo no Brasil. E aí, foi na Chapada da Diamantina,
agora que eu me recordei o local. E no momento que ela estava lá dentro, e ela disse, agora estou vendo eles, né? E eu perguntei qual era a forma deles. E ela falou assim, é muito estranha para nós. Aí tem as estalactites e estalagmites, que são aquelas formações de cima para baixo, de baixo para cima, que é muito comum através das gotas, né? Vai formando essas pedras pontiagudas de cima para baixo, de baixo para cima. E ela falou, olha lá para cima, aquela formação. De trás dela, ele está saindo e colocando a cara à mostra para mim, né? A sua carinha. E ele tinha uma formação meio pontiaguda, a cara dele. Era como ele tivesse, a cabeça dele fosse a forma de uma pedra pontiaguda. E o que era mais interessante foi o que ele pediu para ela. Ele pediu para ela que ela fizesse um exercício de visualização, uma meditação com um grupo, e através da energia desse grupo pudesse fazer uma limpeza, porque a caverna estava sendo deteriorada pela passagem constante de turistas no local. Vejam só como nós agredimos a natureza sem saber. E o pior, agredimos muito mais sabendo, né? E como afetamos o plano de existência desses seres, que ficam numa dimensão muito ali, próxima à nossa. Eles estão ali num plano que nós chamamos etérico, energético, que é entre o físico e um outro plano que é o astral. Esse já bem mais conhecido. E assim fizemos essa meditação. As pessoas, eu na hora chamei a atenção do pessoal e pedi para eles, todos participaram. Apagamos as luzes dentro da caverna, ninguém enxergava nada, mas nos sentimos seguros e o trabalho foi feito. Essa interação entre o reino humano e o reino elemental, ela no passado, muito, muito lá atrás, há milhares de anos atrás, era muito comum. Os povos indígenas conhecem muito bem essa relação. Uma relação que nós perdemos. Todos nós saímos perdendo. E que o que está por vir na história do nosso planeta é que nós estaremos retomando esse contato com esses seres desse nível, esses seres deste plano. Então existem seres elementais que são da natureza, estão associados aos 4 elementos. Então nós vamos encontrar seres da terra, que são conhecidos como gnomos, duendes, fadas, elfos, Pan, seres da terra. E muitos de vocês achavam que isso era invenção. Não, nunca foi. Elementos da água. Os elementos da água têm as ondinas, sereias, mãe d'água. Elementos do fogo, a salamandra, Ucha, Boitatá. Elemento do ar, o Silphid, Íris, Indra. E esses seres também evoluem. Eles têm uma hierarquia. Para vocês terem uma ideia, existem seres que são responsáveis
para uma proteção de um planeta, de um sistema solar, de um sol, de uma galáxia e até de um universo. E são muitos universos. São conhecidos como veladores silenciosos. Existem os Devas, Elohims. Que mundo maravilhoso deve ser. Em perfeita harmonia. Desejamos que isso aconteça em perfeita harmonia também, o reino dos homens, que logo irei falar. Há um outro reino, o reino angélico. Acredito que conhecemos bem até mais a ideia de anjos do que a ideia dos elementais. Os elementais mais como uma ideia de folclore, de contos, mas algo muito distante, talvez, até mesmo apenas uma história não verdadeira, né? Para muitos. Mas o reino angélico, já os que são um pouco mais religiosos, acreditam de uma certa forma por estar nas Escrituras. Então, esse reino angélico é composto por anjos. São seres de luz e amor. São considerados seres mais evoluídos dos 3 reinos. Os anjos são frequentemente vistos como os mensageiros de Deus e muitas vezes ajudam e protegem os humanos. Esses 2 reinos, elemental e angélico, possuem hierarquias. Cada um tem as suas atribuições. São bilhões espalhados em mundos diferentes, planetas diferentes, dimensões diferentes, galáxias diferentes, até universos diferentes. E achar que conhecemos a verdade, em achar que o ser humano tem todo um universo rodando ao redor do seu próprio planeta, e assim o homem continua a rodar ao redor do seu próprio umbigo. Essa prepotência levou ao que nós estamos vendo aí, todo esse caos, toda essa desarmonia. Mas vamos voltar a falar do reino humano um pouco hoje e ainda mais no nosso próximo encontro. Então, como eu disse, o reino angélico e são divididos também numa hierarquia. Geralmente conhecido por 3 ordens. Existe os anjos, os arcanjos, os principados. Na segunda ordem, potestades, virtudes, dominações. Na terceira ordem, tronos, querubins e serafins. Os anjos têm acompanhado o homem em toda a trajetória de sua história. Na Bíblia e em tantos outros livros sagrados como o caso do Alcorão, encontramos passagens sobre os anjos e sua atuação na vida da humanidade. A partir disso, concluímos que Deus criou a Terra e os seres visíveis e invisíveis, coabitando em esferas diferenciadas. Agora eu vou passar para vocês algo interessante, muito interessante. O anjo que anunciou a Maria, mãe de Jesus, naquele momento, então anunciou a Maria a vinda de Jesus, foi o arcanjo Gabriel. Isso é até de conhecimento geral. A Igreja Católica celebra a Anunciação do Senhor, em 25 de março. O arcanjo Gabriel
é considerado padroeiro dos mensageiros e comunicadores. Fiquei sabendo que ele é nosso padroeiro aqui da rádio, eu não sabia. Fico feliz. Gabriel é um dos 7 arcanjos mencionados na Bíblia. E eu acredito que poucos saibam disso. A Mãe Maria, ela pertence ao reino angélico, não ao reino humano. Na época que o grande mestre Jesus estava para reencarnar, precisava ter um ser capaz de receber essa potência de luz. E assim, a Mãe Maria, ou melhor, Arcanja Maria, se ofereceu para vir ao mundo e dar a luz ao Mestre. Que coisa fantástica, não? Então esses anjos, eles são seres divinos e alados que fazem uma ligação entre Deus e os homens. São companheiros auxiliares, têm faces humanas, segundo as várias tradições religiosas. São ainda criações de Deus, puro espírito, não tendo o mesmo caminho evolutivo que os homens. Isto é, a roda das encarnações. Sua evolução segue em paralelo à dos homens, sem, no entanto, fazer parte direta desta. Os anjos possuem conhecimento sobre todas as áreas, de forma intuitiva, e atendem à humanidade segundo a necessidade dela. Que fantástico! Para você se aproximar dos anjos, precisa ter equilíbrio emocional. Bons pensamentos, sentimentos. Acredite, há anjos da guarda, há anjos guardando e protegendo você. Há elementais que gostam e querem se aproximar do reino humano. Querem dividir o seu conhecimento. Existe um lugar na Escócia chamado Comunidade de Findhorn, um local totalmente impróprio para a agricultura. E lá, nessa comunidade, eles fizeram surgir, com a orientação dos seres elementais, flores, verduras, frutas, todas de tamanhos anormais. Na ocasião, em 1962, este fato chamou a atenção das autoridades governamentais do país, que mandaram examinar o local. Nos exames, foi constatada a ausência de qualquer ingrediente químico e que a terra havia sido enriquecida de forma natural e inteligente. Para quem quiser, e se entrar em contato com essa comunidade, lá no norte da Grã-Bretanha, poderá obter as informações como isso ocorreu e ainda ocorre naquela comunidade. A sintonia que eles têm com aqueles reinos e os elementais passando instruções aos humanos de como cultivar a terra de uma forma que não seja agressiva e conseguir obter até muito mais do que qualquer tipo de produtos químicos que usamos hoje, com todos os problemas que gera a todos nós e sabemos, o excesso de toxina. Mas
O reino dos homens é bastante desafiador e fantástico. E já já falo sobre ele.
quero lembrá-los que vocês podem enviar alguma mensagem no WhatsApp aqui da mídia FM Socorro, DDD 19, número 99758-9191. É interessante a participação, que façam perguntas, porque isso enriquece bastante o conteúdo de todo o trabalho aqui exposto, né? E eu me lembro muito bem que eu era sedento de conhecimento, e quando eu sabia que tinha alguém que já tivesse trilhado ou tido acesso a certos tipos de conhecimentos, que na minha época, uns 30 anos atrás, era difícil de encontrar. Hoje em dia é uma avalanche de informação. Só tem um problema: separar o joio do trigo não é fácil. Naquela época era mais fácil de perceber a fonte, né? Então hoje há muita desinformação, mas faz parte do nosso jogo. Isso também é interessante, e eu vou conversar ainda sobre isso, se não hoje, outro momento. É um desafio, mas quem procura acha. Então lá, se quiserem mandar alguma pergunta, fazer algum comentário, é só mandar um zap aí no DDD 19, número 99758-9191. É isso. Espero que vocês estejam gostando das músicas. Lembrando que as músicas, como comentei em outro momento, elas têm uma vibração. O som, a harmonia do som, interfere na sua vibração. Ouvir músicas que tem uma certa harmonia aumenta a nossa vibração, né? Há muitas músicas, muita música boa. Hoje a gente tem acesso a músicas que são realmente terapêuticas, né? Aqui nós vamos ouvir muitas músicas assim.
para alguns até estranhos, né? Mas espero que entre nessa sintonia. Então, como eu tinha comentado, no princípio foram criados 3 reinos. É verdade que em outras filosofias tudo o que existe já existia e continuará existindo eternamente, né? Para a visão da filosofia budista, não houve um princípio. Mas foi estruturado dessa forma. Eu acredito na visão hindu, na visão esotérica, que houve esse princípio em algum momento. E aí chegamos ao reino humano, que é composto por humanos, né? Que são seres em evolução. Quando eu falo o reino humano, não estou aqui querendo dizer que no universo todo só tem pessoas na forma como nós conhecemos. Há uma variação grande, uma variedade grande de humanoides. Tronco, cabeça, braços, que são seres de outros mundos. A forma humanoide, ela é muito comum no reino humano. Porém, nada impede de ter uma aparência de um inseto, de uma ave, de um felino. Esses outros seres faz parte desse reino humano. E lá no mundo deles, eles coexistem também com os seres do reino angélico e elemental. E as aparências mudam de acordo com a região, a dimensão em que eles se encontram. Nós somos tão preconceituosos que às vezes eu fico imaginando, né? Se uma pessoa de uma pele que tem uma cor diferente de pele, imagine a rejeição ao preconceito que teríamos se um ser aparecesse num veículo espacial, na forma de uma ave, ou na forma de um inseto, ou na forma de um largato. A aparência nos choca. Um guia espiritual da Índia, que eu vou falar sobre ele, chamado Satya Sai Baba, ele veio a esse mundo numa forma não muito comum em termos de aparência na própria Índia. Seus pais indianos, só que ele veio com uma aparência que é os ancestrais deles, mais para uma aparência mais africana. Isso espantou o povo da Índia ao ver um grande mestre com a aparência de um africano. E perguntaram para ele, alguém corajoso fez essa pergunta, e a resposta foi fantástica. Que ele veio nessa aparência porque sabia do preconceito que se espalhou pelo planeta em relação a essa forma, aos negros. Precisamos entender
que esse corpo é apenas uma roupagem. Trocamos de roupa, trocamos de corpo. Se hoje eu sou branco, amanhã eu sou negro e depois de amanhã sou vermelho ou amarelo. Que importância tem isso? Não deveria ter nenhuma. O mesmo vale para a sexualidade. Ainda estamos tropeçando em coisas tão básicas. Correndo atrás de coisas pequenas, esquecendo as coisas tão grandes. Há um elefante dentro da sua sala e você preocupado com a barata. O reino humano, infelizmente, tem sido a causa de um desequilíbrio enorme neste planeta. Mas o homem, ele tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E pode progredir espiritualmente por meio das suas ações e dos seus pensamentos. O homem está ali entre os dois reinos, elemental e angélico. Os dois reinos praticamente servem ao reino humano. Porém, também é sabido que estar no reino humano é um desafio nesta dimensão. É algo sem igual. O nosso planeta é tão especial, não só na nossa galáxia, mas no nosso universo. Sim, tem muitos universos. O nosso universo é o universo material. E nesse universo tão desafiador, existe um planeta que nós chamamos de Terra. E olha que existem muitos planetas na terceira dimensão. Mas o nosso planeta, ele tem particularidades que se destaca em todo o nosso universo. Estamos vivendo um momento especial de fim de um grande ciclo. E as atenções do universo estão voltadas para o planeta Terra. Estamos prestes a atingir um nível incomum na história deste planeta. Como eles dizem, e esses mestres, seres de outras estrelas que acompanham todo esse processo há muito tempo, dizem que nós estamos dando um salto da terceira para a quinta dimensão. Claro que existe a quinta dimensão física e a não física. E essa quinta dimensão não física é quando nos sintonizamos com o amor, com a luz e com todos os valores que já conhecemos, como compaixão, a verdade, a harmonia. Há muita gente falando sobre isso. Nunca se falou tanto sobre amor. Mas, infelizmente, há muita pouca prática. A espiritualidade hoje na internet, nas mídias sociais, tem ido para um lado onde se enfatiza muito o poder. Como a espiritualidade de verdade fosse alguma coisa associada a poder. Mas não é. O maior poder e o mais poderoso é aquele que mais ama. E todos nós podemos fazer isso. Se
se enxergamos ou não outras dimensões, se falamos ou não com seres de outras dimensões, se falamos ou não com seres de outros mundos, isso não tem importância. Nunca teve. Porém, é sempre bem-vindo um amigo da luz. E se ele tem alguma mensagem a nos passar, que assim seja. Mas o que eu quero deixar claro é que não dê muita importância a tudo isso que é mostrado, como fosse importante ter alguma mediunidade. A importância no sentido de que isso tem mais valor do que a prática espiritual, que é a prática de valores, que é o aprimoramento do caráter. Isso sim é espiritualidade. Nada a ver também com a aquisição de conhecimentos. Não adianta nada decorar livros sagrados. Isso não tem valor nenhum. Ou até o conhecimento de outras culturas e filosofias. Isso só vai ter valor se você praticar. Se aquilo contribuir para que você possa realmente avançar, se tornar mais feliz. Se isso você colocou em prática, então isso tem valor. Jogue uma pérola aos porcos. O que acontece? Ele come. Ele não sabe o valor de uma pérola. Então, procure a sua pérola. Dê o devido valor a ela. Nós vamos ouvir agora uma mensagem. Eu vou ler uma mensagem para vocês. Uma mensagem de uma arcanja. A Mãe Maria. Essa mensagem, ela foi recebida por uma brasileira. Ela canaliza mensagens da Mãe Maria. A Jane M. Ribeiro. Poderão encontrá-la no YouTube. Aos poucos vocês vão ver o teor das mensagens e vocês vão conseguir perceber e separar o joio do trigo das verdadeiras mensagens. Eu ouço mensagens como essa há 30 anos, quando eu comecei a ter acesso a algumas canalizações que eu acreditava intuitivamente que eram verdadeiras, porque elas ressoavam em meu coração. E isso fez com que eu conseguisse perceber se a mensagem está vindo de mestres ascensionados, de seres que são realmente da luz, que estão engajados no desenvolvimento, na expansão da luz, no desenvolvimento espiritual, colaborando com o desenvolvimento espiritual. Vamos lá, a mensagem da Mãe Maria.
Amados filhos, que as bênçãos do amor tragam paz aos vossos corpos, mentes e corações. A liberdade se avizinha de todos vós. Mas ser livre exige que possais vos despojar de tudo que vos mantém ainda atados às pessoas e situações. É preciso entender que o amor não aprisiona e que este é um tempo onde o verdadeiro viver se torna sinônimo de amar. Libertai-vos, pois da camisa de força a que vos submetestes pela total incompreensão do verdadeiro significado de amar. Começai fazendo um balanço de vossas vidas. Olhai para o vosso passado com coragem, decisão e equilíbrio, para que possais enxergar atos, pensamentos, situações que não refletiram a essência do amor e que por isso continuam um peso em vossas vidas. Olhai para todas essas pendências com a intenção clara de concluí-las, na certeza de que isso exige limpar vossos sentimentos discordantes e arejar vossas mentes limitadas, transformando os velhos conceitos limitadores nela contidos e que foram por vós cultivados como reflexo da falsa verdade que impera em vosso mundo da ilusão. Buscai pôr um fim a todos os relacionamentos que ficaram inacabados em vossas vidas, procurando entendê-los, para assim poder corrigir todas as situações geradas pelos desentendimentos a que destes origem, concluindo aqueles que não fazem mais parte de vossas vidas e retomando os que, de alguma forma, exigem ainda a vossa atuação para selarem um período de vossa jornada. Buscai ainda olhar de frente para a gama de sentimentos que continuais mantendo aprisionados em vosso ser. Sentimentos que vos causam dores, mágoas, lágrimas, que refletem a causa de desilusões, incompreensões, desatinos, que continuam ocupando o espaço de vossas vidas destinado a conter a alegria de viver. Libertai todos eles. Esta é a mídia FM Socorro, CY. Amados, libertai todos eles, pelo ato mágico do perdão. Perdoai a quem vos magoou, compreendendo que de alguma forma vós contribuístes para os acontecimentos que originaram tanta mágoa, tanta dor, mas que esses acontecimentos também contribuíram para o vosso crescimento, para vossas novas escolhas e para que pudesses chegar ao patamar de compreensão que adquiristes nesse período de vossas existências. Mergulhai, então, em vossos pensamentos para perceber quantos limites ainda são por eles refletidos, quantos conceitos aprisionadores alimentais ainda em vosso dia a dia, quantos limites eles vos impõem sem que haja qualquer justificativa para tal, quanto eles tolhem vossas ações e vosso crescimento. Sem esse árduo trabalho, continuareis escravos do mundo da ilusão, do mundo do limite, do mundo da dor e do caos,
do mundo onde o julgamento exacerbado continua sendo a alavanca para os conflitos e guerras que cada vez eclodem com mais frequência em vosso planeta. Viveis num mundo de contradições, amados. Acordai, pois, para enxergá-las e, enxergando, não mais permitir que elas afetem vossas vidas. Olhai para o mundo que chamais de civilizado. O que ele vos revela, amados? Barbárie, selvageria, egoísmo e separação que tem levado os filhos da terra à luta insana para sobreviver. Não chegastes ao mundo para sobreviver, amados. Aí chegastes para viver em harmonia, cultivando a alegria que a compreensão do vosso real papel revela. O papel do Filho de Deus. O papel do Filho de Deus que aceitou o desafio de crescer em um mundo que exige colaboração, desprendimento e amor ao próximo. Mundo em que só pode ser feliz aquele que compartilha com o próximo para que ele também possa ser feliz. Mundo onde o equilíbrio é mantido pela soma das atitudes justas de seus pares. Mundo onde todos reconhecem seu espaço e nele se instalam. Mundo onde os conflitos se resolvem através do diálogo. Mundo que espelha o estado permanente de paz. É tempo de construir esse mundo. É tempo de contribuir para a concretização desse mundo com a certeza de que, sem corrigir o vosso mundo pessoal, o mundo que vos cerca continuará a ser o mundo do caos. Buscai, pois, fazer vossa parte, para que possais exercitar a liberdade, liberdade que bate às vossas portas neste tempo, e livres mergulhardes no mundo onde cada ser reflete a imagem perfeita da alegria e da paz. Bem amados, que vossas orações alimentem a vontade de vossos irmãos, para que todos possam buscar concretizar todos os atos que levem à transformação da prisão em que estão envolvidos no espaço sagrado onde impera a liberdade de cada um, de cada ser. Ser um dos filhos do Pai que expressa todos os seus atributos e que finalmente alcance a felicidade. Bem, eu vos deixo agora, derramando sobre todos vós as minhas bênçãos e envolvendo a todos no meu manto de proteção, porque eu sou Maria, vossa mãe. Meus irmãos, o teor dessa mensagem é sempre de esperança. Assim são as mensagens dos mestres, de estímulo, incentivo para que continue.
para que não desista. Acredite em você. Abra o seu coração para o Pai, a fonte de tudo. Amar o invisível ou desconhecido é algo difícil. Por isso que nós temos seres excelsos como o Mestre Jesus, Mãe Maria, arcanjos, seres que são potências de Deus, que nos aproxima do Pai, a fonte de tudo que é, de tudo que existe. Na Índia, sabendo da importância dessa relação com Deus, é ensinado às crianças desde o início que elas devem amar os pais como fossem Deus. Que Deus seja seus pais. Se aprendermos a amar os nossos pais, independente do que eles fizeram ou fazem, então vamos conseguir realmente amar a Deus. Porque se não conseguimos amar aqueles que estão próximos e conhecidos à nossa frente, como poderemos amar o desconhecido? Como poderemos entender essa relação se eu não vejo? Se eu não percebo? Porque se eu não vejo e não percebo, eu preciso estar mais atento. É muito sutil. E para você acessar esse mundo mais sutil, invisível, você precisa desenvolver esse amor, essa relação, que pode começar até mesmo com um animal, com uma planta. Quanta gente ama os seus animais, as suas plantas, conversam com os animais e as plantas. Esse exercício de amor abre o nosso coração de uma tal maneira que chegamos a sentir fisicamente, no meio do peito, do peito ao chakra do coração, que representa o amor. Um conto sobre compaixão. Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de 10 centavos. A fome o maltratava. Decidiu que pediria comida na próxima casa em que batesse. Porém, quando uma encantadora mulher jovem lhe abriu a porta, seus nervos o traíram. Em vez de comida, ele só teve coragem para pedir um copo de água. A jovem descobriu nele um rapaz faminto e, em vez de água, lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar. Depois, receoso, perguntou: "Quanto lhe devo?" "Não me deve nada", respondeu ela. "Minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa." Ele disse: "Pois eu te agradeço de todo o coração." Quando Howard Kelly, que é o nome desse jovem, saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte. Antes, ele estava resignado a se render e deixar tudo. Agora, estava disposto a prosseguir na luta até a conquista do que idealizara para a sua vida. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente.
Os médicos locais estavam confusos quanto ao correto diagnóstico e, consequentemente, tratamento. Finalmente, a enviaram para a cidade grande, onde chamaram um especialista para analisar sua rara enfermidade. O especialista não era outro senão o Dr. Howard Kelly. Quando lhe apresentaram a ficha da enferma e ele soube do nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu os seus olhos. Imediatamente, vestido com sua bata de doutor, foi ver a paciente. Reconheceu imediatamente aquela mulher. Determinou-se a fazer o melhor para salvar aquela vida. Passou a dedicar especial atenção para aquela paciente. Depois de uma demorada luta pela vida da doente, ele ganhou a batalha. Quando ela se preparava para ter alta, o Dr. Kelly pediu para a administração do hospital que lhe deixasse ver a fatura total dos gastos, a fim de que a pudesse aprovar. Ele a conferiu, item por item. Depois escreveu alguma coisa e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abrir a fatura, porque sabia que levaria o resto da vida para pagar todos os gastos. No entanto, quando se decidiu abrir o envelope, algo lhe chamou a atenção. Em letras caprichadas, mas firmes, havia uma anotação: pago totalmente, faz muitos anos, com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. E lágrimas de intensa alegria correram dos olhos daquela mulher, que se lembrou de orar nos seguintes termos: graças, meu Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos. Imensa é a generosidade dos corações que se manifesta das mais variadas formas. Basta um pequeno toque, um pequeno pedido, e eis a generosidade se transformando em alimento, agasalho, abrigo, acolhida, companhia. E por que a generosidade espanta a miséria, transformando patrimônios em lares, pedras em pães, horas preciosas em alfabetização, a esperança prossegue, luzindo nas almas, conduzindo-nos a um mundo de paz, onde todos nós daremos as mãos, na qualidade de irmãos.
Então é isso, meus caros amigos, irmãos. Hoje conversamos sobre assuntos bem interessantes. Os 3 reinos. Falei pouco sobre o reino humano, porque, por ser o nosso reino, a qual estamos aqui vivenciando essa nossa existência do momento, então eu vou dedicar um encontro somente a esse reino, onde falarei sobre a Fraternidade Branca, uma organização interessantíssima, maravilhosa, e os raios a qual todos nós pertencemos, e explicar o que é isso tudo. Será um grande prazer em nosso próximo encontro. E lembre-se, se quiserem participar, fique à vontade. Tudo isso tem referências no meu site, lá no site do www.grupoajaluz.com.br. Inclusive, os programas aqui que são gravados também estarão lá para poder consultar, relembrar alguma coisa. Então é isso. Quem quiser também obter o meu e-mail para passar alguma mensagem é arnaldo@gmail.com. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Hare 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 Hare